Bom dia a todos e todas. Sou Maria Célia Nunes, contadora de histórias, e eu vim aqui hoje falar sobre a narração de histórias e a sua importância. Existe um provérbio judaico que diz: Deus criou o homem porque gostava de ouvir histórias. A narração de histórias, ela remonta às origens da sociedade. Foi uma das primeiras formas de expressão, de manifestação cultural. Através das histórias, os narradores transmitiam conhecimentos, repassavam valores morais, éticos, religiosos, em relatos de aventuras, conquistas, descobertas, vitórias, mas também derrotas, frustrações. Cultuavam seus heróis e seus mitos, em relatos que misturavam realidade com fantasia, elementos sagrados com elementos profanos. E essa primordial tarefa de, ao mesmo tempo, ensinar e encantar, na maioria das comunidades, era de responsabilidade das pessoas mais velhas, porque elas que tinham vivência, experiência e sabedoria acumulada. Era a forma que eles tinham de fazer compreender o mundo, decifrar os enigmas do universo, os mistérios da natureza. E esses anciãos e anciãs eram as pessoas qualificadas para se utilizarem da força da palavra como elemento de sedução, magia, sensibilização humana e envolvimento emocional. Mas a narração de histórias, no decorrer dos anos, ela foi perdendo o seu vigor. E ela só ressurge na última década do século XX, com o aparecimento dos contadores de histórias contemporâneos, pessoas que procuram se qualificar para o desempenho dessa arte. Em muitos lugares foram ressignificados como locais de narração de histórias, como as salas de aulas, as bibliotecas, as praças, os parques, os núcleos de convivência, palcos dos teatros e, é claro, aqueles locais que sempre foram mágicos, milenares, usados pelos nossos ancestrais, como a sombra das árvores, o entorno dos fogões a lenha e das fogueiras, à beira dos rios e dos riachos, ainda permanecem como recantos mágicos e privilegiados da troca de saberes populares. A narração de histórias, dentre as múltiplas viagens que ela proporciona, viagens pelo imaginário, viagens por mundos exóticos, desconhecidos, distantes no tempo e no espaço, ela também proporciona uma viagem de introspecção e também de projeção. Narradores e ouvintes têm os seus corpos e mentes contaminados por aqueles relatos, se projetam naqueles acontecimentos, se colocam no lugar dos personagens, dos protagonistas. Sentem o que eles sentem e se envolvem como eles num turbilhão de emoções diversas: alegria, tristeza, prazer, encantamento, medo, ansiedade, pavor, ódio, paixão,
e amor. Eu fui professora por 31 anos e tenho a convicção de que contar histórias é uma forma de educar, porque transforma as pessoas. Ela concede respostas ao mundo real e induz o ser humano a refletir sobre si mesmo, sobre as suas relações com o mundo e as suas relações com o outro. Há uma importante filósofa alemã chamada Hannah Arendt, que tem uma frase que diz: toda dor pode ser suportável se sobre ela puder ser contada uma história. E é assim que eu vou terminar, contando uma breve história. Era uma vez um homem que contava histórias. E ele sabia lindas histórias, lendas, fábulas, contos, repletos de sabedoria. Mas ele começa a perceber que as pessoas ali que moravam na sua comunidade, no seu entorno, estavam muito estranhas, tristes, acabrunhadas, ansiosas, estressadas, algumas até deprimidas. Ele então resolve ajudar aquelas pessoas, fazendo o que ele sabia fazer de melhor: contar histórias. Ele então pega um banquinho, coloca no centro da praça e se põe a contar histórias. No início, muitas pessoas iam ouvi-lo, até mesmo por curiosidade. Depois já não iam tanto. Chegou um momento em que ele só era ouvido por aquelas pessoas que tinham a praça como a sua trajetória. Passavam por ali, paravam, ouviam um pouquinho e, apressadas, retomavam o seu caminho, afinal, não tinham tempo a perder. Mas o homem não desistia nunca, estava sempre ali, sentado, contando belas histórias. Um dia, ele estava ali, contando uma história repleta de sabedoria, quando passou pela praça um meninozinho e viu uma cena estranha. Um homem, empolgado, contava uma história, mas não havia ninguém para ouvi-lo. O menino se aproxima do homem, puxa pela manga da sua camisa e lhe diz: ô tio, qual é? Por que você fica contando história aqui? Tem ninguém te ouvindo, não. O homem então lhe respondeu com a sabedoria de um velho contador de histórias: meu filho, antigamente eu contava histórias para mudar o mundo. Hoje eu conto histórias para que o mundo não me mude. Muito obrigada a todos. Espero podermos estar juntas numa próxima oportunidade.